Seja bem-vindo. Irmãos, você que tem a sua Bíblia, abra comigo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. 1 Coríntios 12, 31. Amém? 1 Coríntios 12, 31, a palavra diz assim: por isso, se esforcem para ter os melhores dons, porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. E aí ele começa a falar sobre o amor em 1 Coríntios 13, amém? Irmãos, amor e dom andam juntos, de mão dada, né? Veja, antes de entrar nesta passagem, no primeiro dia de ensino aprendemos porque as pessoas ficam cansadas da obra do Senhor, muitas delas não querem mais fazer, mas alguma coisa aconteceu. E no segundo dia nós aprendemos sobre a natureza do dom. A natureza do dom. No dom tem amor, tem poder e tem equilíbrio, para equilibrar o amor e o poder, não é verdade? E agora, irmãos, a gente vai entrar aqui sobre os dons. Todos os dons, todos os dons. A Bíblia fala que todos os filhos de Deus têm dons. Têm dons. Mas muitos crentes ainda não conheceram os seus dons. Mas a Bíblia está falando em 1 Coríntios 12, 31, para buscar com zelo os melhores dons. Aqui parece que dentro de uma igreja vai ter uma competição. Aqui parece que vai ter uma competição. Eu quero o melhor dom, você também quer o seu melhor dom, e aí a gente entra em conflito, dizendo que o meu dom é melhor que o seu, você dizendo que o seu dom é melhor que o meu. O que significa esse versículo? Irmãos, quando Paulo fala que a gente deve buscar os melhores dons, ele está falando, irmãos, de acordo com a realidade da igreja. Os melhores dons são aqueles que a igreja está necessitando. A igreja está necessitando. Estes são os melhores dons. Esses são os melhores. Os irmãos estão entendendo? Estes são os melhores dons. Aqueles que vai edificar a igreja que você está plantado, a região que você está plantada, o contexto que você está inserido. Então, existe hierarquia de dons? Existe dom mais importante, existe dom menos importante? Não existe. O que existe é o dom em cima da necessidade, para construir a igreja, para edificar a igreja. Tá certo? Só que não existe uma hierarquia, mas existe uma precedência, e daqui a pouco a gente vai explicar. Irmãos, a palavra fala então para você buscar os melhores dons. Então, onde você está plantado, fica na meditação com o Espírito Santo, que ele vai mostrar o dom que você vai precisar para a sua realidade. E aí quando você pedir, o Espírito Santo já dá na hora, porque você entendeu qual é o dom necessário para onde você está plantado. E esse dom, obviamente, vai ser o melhor, vai dar mais frutos, porque é o que a realidade está precisando. Tá certo? Agora, se você não entende o contexto que você está vivendo, se você não entende a necessidade da igreja, se você ainda não tem uma certa maturidade na fé e na vida cristã, ora a Deus falando assim: Senhor, me dá o melhor dom. Me dá o melhor dom que eu estou precisando, me dá o melhor dom que vai fazer sentido aonde eu fui plantado.
E aí, se você não consegue colocar em palavras, você orando dessa forma, o Espírito Santo ele consegue te entender e ele vai te dar o dom. Amém? Glórias a Deus. Agora, irmãos, existe uma porção de dons. Porção de dons, né? Pensa numa pizza, 8 fatias. Pensa num Espírito Santo, muitas fatias de dons. Os irmãos estão entendendo? E existem, a palavra fala que existem vários tipos de dons, vários tipos, várias classes. E agora eu vou dizer estas classes. Existem, né? Isso daí é didático, é para os irmãos entender, porque o Espírito ele dá dons e ele trabalha assim, sem teoria, ele trabalha na prática, né? Mas o que eu vou mostrar para os irmãos é uma classificação dos dons para melhor entendimento nosso, tá? Existem os dons do Espírito, que são chamados também de dons manifestacionais. Dons do Espírito. Quando existe a necessidade, o Espírito Santo entra até você, ativa esse dom e faz o dom manifestar. E você faz a obra que precisa ser feita, acabando a necessidade, o Espírito volta guardado dentro de você. Quer dizer, o dom volta guardado dentro de você. Quais são esses dons? Não precisa abrir comigo para ser mais dinâmico, mas lá em 1 Coríntios, capítulo 12, acompanha comigo aqui no telão. 1 Coríntios 12, versículo 4 em diante. Diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo dom, é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa o mesmo Espírito dá fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Amém? Dons espirituais. 1 Coríntios 12. Existem 9 dons. Quando existe a necessidade, o Espírito usa esse dom que está dentro de você, acabando a necessidade, ele volta guardado. Amém? A não ser que você esteja numa obra missionária, que você esteja em algum lugar que esse dom é manifesto 24 horas praticamente. Isso pode acontecer. O Espírito Santo sempre quer trabalhar. Tá certo? Começando, dom de profecia. Dom de profecia. Se você quiser anotar, pode anotar. Primeiro dos dons. Quando eu disse que não existe hierarquia, mas existe precedência, é porque o dom da profecia é a própria voz de Deus. E sempre a gente ora dizendo assim: Deus, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua voz. E aí quando Deus usa alguém que tem esse dom para falar, muitas das vezes a gente não ouve o que Deus quer dizer. Então este dom ele tem precedência. Quando eu estou falando em línguas estranhas e uma pessoa é usada na profecia, eu devo parar de falar línguas estranhas, porque a voz de Deus está emprestando a voz da pessoa, está emprestando o dom da pessoa. O dom de profecia é o famoso assim diz o Senhor. Eu vou isso, eu vou aquilo, dom de profecia.
Muitas pessoas têm o dom de profecia e é necessário para a igreja mundial e para a igreja local. É necessário ter pessoas com dom de profecia. Por quê? Porque é o próprio Deus falando. É o próprio Deus falando. A profecia, irmãos, ela vem para animar, ela vem para exortar ou ela vem para consolar. Um desses três propósitos ela tem que atingir. Ou ela vem para animar, ou ela vem para consolar, ou ela vem para exortar. Além disso, é palavra da carne, é profecia da carne, a famosa profetada. O dom de profecia, ele tem que cumprir, ele tem que atingir um desses três pontos, tá certo? E esse dom não é para me vangloriar, não. Todos os dons estão a serviço da igreja, a serviço do próximo. Então, se eu tenho o dom de profecia, esse dom não é para mim, esse dom é para a igreja, esse dom é para o próximo, tá certo? O dom de profecia, assim diz o Senhor, é essencial na vida da igreja. Por quê? Porque, irmãos, a igreja ela vive em cima da palavra de Deus, em cima do ensino de Deus. E a profecia é a voz do Senhor falando com a gente na nossa realidade. Amém? Seguindo, existe o dom da palavra de conhecimento. Dom da palavra de conhecimento é a capacidade de conhecer certas verdades e você não sabe de onde. A única resposta é que vem do Espírito Santo. Então, assim, existem talentos naturais, mas o que a gente está falando é de coisas espirituais. Irmãos, e a palavra, e o dom da palavra do conhecimento é espiritual. Ou seja, é um entendimento, é um conhecimento das coisas, é um conhecimento do contexto, é o conhecimento de certas verdades, é a revelação da palavra de Deus. Tem um pastor da nossa igreja que fala que no versículo salta diante dos nossos olhos as entrelinhas. O que ele quer dizer? Que as entrelinhas é a revelação da palavra de Deus. Quando a gente lê o versículo como se fosse qualquer outro texto, parece, irmãos, que a Bíblia não tem efeito. Mas o dom da palavra do conhecimento, quando você começa a ler as Escrituras, os versículos vão saltando diante dos seus olhos, você vai percebendo verdades, você vai percebendo, irmãos, revelações, você vai percebendo. Quem tem o dom da palavra do conhecimento, ele consegue fazer uma leitura das coisas, E você pergunta, de onde veio essa leitura? A pessoa não sabe dizer, porque é algo espiritual, então vem do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Uma leitura, quando você consegue fazer uma leitura das coisas por esse dom, você consegue, irmãos, fazer obras mais pontuais. Os irmãos estão entendendo? E esse dom da palavra do conhecimento, você aprende bastante com o Espírito Santo. Você aprende bastante com ele. O Espírito Santo é seu intérprete. E ele começa a te ensinar várias coisas. Você consegue perceber várias verdades, tanto na Bíblia. Quem tem, por exemplo, esse dom de palavra do conhecimento, eles traduzem a Bíblia com as palavras certinhas para outro idioma, sem perder a autoridade da palavra. Os irmãos estão entendendo? Em seguida, vem o dom da palavra de sabedoria. Dom da palavra de sabedoria. Muita gente não tem sabedoria e quebra a cabeça, irmãos, quebra a cabeça. As pessoas não são sábias, né? A palavra fala em Tiago que quem quer sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar, sem reservas. Mas não é dessa sabedoria que Coríntios está falando. A sabedoria de Tiago é uma matemática, conhecimento mais entendimento igual sabedoria. Irmãos, agora a palavra de sabedoria é uma palavra, irmãos, é uma sabedoria que Deus dá em cima dos improvisos da vida, em cima das imprevisibilidades, essa palavra aí, em cima dos imprevistos. Irmãos, a palavra de sabedoria, este dom, te ensina muitas das vezes falar a verdade na hora certa. Vou trazer aqui um entendimento para os irmãos. Já ouviu essa palavra aqui, sincericídio?
Morte por sinceridade. As pessoas são sinceras demais, demais, demais. E mata a alma, mata ministério e passa a patrola por cima e quer nem saber. Irmãos, a palavra, o dom da palavra de sabedoria é falar verdades na hora certa. O dom da palavra de sabedoria, irmãos, é você conseguir driblar circunstâncias. É algo, irmãos, que você está encurralado. Uma igreja está encurralada sem saída. Não sabe para onde ir, não sabe para onde ir. Irmãos, quem tem esse dom da palavra de sabedoria, Deus usa ele e ele mostra uma saída. Irmãos, ele mostra a solução do problema e a igreja resolve o problema pela solução que o Espírito deu através do dom da pessoa. Então a gente tem que ter esses dons também no meio da igreja, porque muitas das vezes, irmãos, a gente está no vale da sombra da morte. Vale de sombra, é tudo escuro. O Espírito é a vara, é o cajado que vai ali nos guiando. Irmãos, o Espírito, ele nos usa com dons. Muitas das vezes a igreja, ela está imergida num vale. Toda a igreja, todas as famílias da igreja estão passando, irmãos, como todo mundo está no mesmo barco, estão passando às vezes pela mesma tempestade. E às vezes, irmãos, essa tempestade começa a sufocar a igreja. E a igreja não encontra saída aqui, não encontra saída lá. Irmãos, esse dom de palavra de sabedoria, Deus usa a pessoa, Deus usa a mulher, Deus usa o homem, e ele fala, é isso, 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 a igreja coloca em prática, resolveu o problema, e agora, irmãos, a tempestade foi embora e é barco para frente. Então, é muito bonito essas coisas, esse dom, é muito bonito esse dom de sabedoria, da pessoa ser usada e falar assim, vamos fazer isso agora. Irmãos, a igreja faz e dá certo. Para honra e glória do Senhor, tá certo? Existe também o dom da fé, né? O dom da fé. Agora aqui, irmãos, eu vou ter que explicar uma coisa. Essa fé não é também aquela fé que faz a gente crer em Jesus para ser salvo. Porque se fosse essa fé para ser salvo, quem não tem esse dom estava aliviado, estava justificado já. Mas não. Quando a Bíblia fala de fé, é para alcançar, irmãos, promessas. Essa fé é para alcançar, irmãos, coisas que foram visualizadas. Muito cuidado com esse termo, porque existe a teologia da prosperidade, e na teologia da prosperidade eles usam a palavra visualização de uma forma errada. Amém? A fé, ela tem uma visão, né? A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, ou seja, a fé é visão, a fé é visão. Agora, este dom da fé, irmãos, é a capacidade de visualizar lá na frente, de ter a certeza que aquela promessa, ou que aquilo que a nossa sensação já está pegando, vai realmente acontecer. O justo vive pela fé. Né? Agora, existe esse tipo de fé comum a todos, que é uma fé para ser salvo, para crer em Jesus como Senhor e Salvador. Agora, esse dom de fé, irmãos, esse dom de fé é um dom para alcançar promessas, coisas visualizadas lá na frente, coisas que pela fé se tem visão, amém? Dom de fé, muitas das vezes, se manifesta através de visão. Dom de fé, muitas das vezes se manifesta através de visão, de sonho, de visualização. Os irmãos estão entendendo? Esse é o dom de fé. O próximo, dom de milagres. Dom de milagres. Ou também é chamado de dons de sinais e maravilhas. Irmãos, quem tem esse dom, além de Jesus na Bíblia, é Elias e Eliseu. Elias e Eliseu. E Moisés também. Irmãos, Elias falava assim, não vai chover, e não chovia. Elias dizia, vai chover, e chovia. Sabe? O Eliseu ressuscitava a pessoa. Jesus também. Irmãos, olha o que aconteceu com Moisés, né? O cajado, ele soltou no chão, virou uma cobra. Ele pegou na ponta da cobra, virou um cajado de novo. Os irmãos estão entendendo? Sinais e maravilhas.
Olha as 10 pragas do Egito, é o dom de sinais e maravilhas. Esses sinais e maravilhas, irmãos, acontece ressuscitando pessoas, né? Acontece também com os fenômenos naturais. Por exemplo, né? Eu não digo que foi o dom de sinais e maravilhas, mas lembra quando a gente foi batizar? A gente falou assim: Senhor, que não chova, que abra um sol. Abriu um sol. Aí depois a gente foi tomar o caldo: Senhor, que faça frio. Fez um frio, não é verdade? Só que, irmãos, isso é só um exemplo básico, tá? Não estou dizendo que isso é dom de sinais e maravilhas, não. Mas assim, sinais e maravilhas, irmãos, mexe com fenômenos naturais. Mexe com fenômenos naturais, né? Até o profeta falou assim: pode cavar buracos aí que vai encher água. Que vai encher água em todos os lugares. Isso são sinais e maravilhas. Amém? E, para ser bem sincero, né? A gente não pode dizer pelo mundo todo, mas ao menos perto da nossa realidade, está meio difícil esse dom de sinais e maravilhas, né? Está meio difícil. Por que será? Por quê? Irmãos, eu não sei por que não. A verdade é que eu não sei por quê. O Espírito Santo, ele dá o dom para quem quiser. Para quem quiser. Só que eu digo que geralmente é em momentos de perseguição que esse dom aparece. É no momento de escassez. No momento, irmão, que está precisando muito. No momento que está precisando muito. Onde os crentes vão ser pegos para ser mortos. Aí Deus dá o escape. Aí numa palavra lançada de quem tem esse dom, irmãos, o negócio muda. Geralmente acontece em realidade de destruição, de perseguição, essas coisas. Amém? E tem o dom de cura. O dom de cura, obviamente, é para curar pessoas. Para curar o físico e para curar a alma. Porque tem alma ferida e tem físico ferido. Então, irmãos, quem tem esse dom, muitas das vezes libera a palavra, ou toca, ou ora, e aquilo é curado. Aquela pessoa que estava enferma é curada. Mas é o seguinte, a gente ora por 50. Às vezes metade é curada, às vezes metade não é. Irmão, soberania de Deus. Soberania de Deus. O Espírito Santo, ele cura quando for convincente para ele, conveniente para ele. Ele é soberano, amém? Ele é soberano. Lá no começo de 1900, 1906, 1904, os grandes avivamentos que teve, irmãos, surgiram evangelistas de cura. Evangelistas de cura. E esse dom, no começo de 1900, era muito manifestado, era muito manifesto. Manifestava direto, através dos evangelistas de cura. Eles iam para cruzadas evangelísticas e eles iam tocando em pessoas, liberando palavra, eles iam orando, as pessoas iam sendo curadas. Está entendendo? Existe um rapaz, não me lembro o nome dele agora, que ele curava com chute e tapa. Se você acredita ou não, irmãos, aconteceu do mesmo jeito. Porque tem relatos, irmãos, tem relatos. E ainda a parte de cinema, de gravação, estava começando ali, estava começando. Então existem relatos, existem gravações. As pessoas, tinha um rapaz que se curava dessa forma. Mas o dom de cura, né, só manifesta com gente enferma. Você precisa orar, você precisa tocar, você precisa falar com gente enferma. Está todo mundo são, esse dom não vai manifestar. Amém? E existe o dom de línguas. Dom de línguas. Irmãos, dom de línguas. Dom de línguas. Vou enfatizar. Dom de línguas é exclusivo do tempo da graça. Moisés não falava em línguas. Abraão não falava em línguas. Adão, Noé não falavam em línguas. Porque o dom de línguas estranhas, irmãos, é no tempo da graça. O dom de línguas se manifestou no mundo em Atos 2. Eles estavam assentados numa sala, mais ou menos 120 pessoas. O Espírito desceu e eles começaram a falar em línguas. Que línguas? Idiomas e línguas estranhas. Línguas estranhas. Línguas estranhas, também chamada de língua dos anjos.
O nosso psique, a nossa mente não consegue entender. Irmãos, às vezes a gente está numa angústia tão grande, mas tão grande, que a gente só consegue chorar, que a gente não consegue fazer uma oração com palavras, mas quando sai aquelas línguas estranhas, irmãos, são gemidos que o nosso vocabulário não pega, mas são gemidos do coração que o Espírito Santo pega e leva para Deus. Os irmãos estão entendendo? Lá em Atos 2, foi manifestado o dons com idiomas. Agora, em outros momentos da Bíblia, e também até hoje, manifestam em línguas estranhas, tá certo? E as pessoas às vezes perguntam se um dom é diferente do outro. O dom de idiomas é diferente das línguas estranhas. Não é. É porque não tem nenhum alemão do seu lado para Deus te usar e você falar em alemão. Não tem, sabe? Não tem nenhum japonês do seu lado para Deus te usar em japonês. Tá entendendo? Mas é cara e coroa da mesma moeda. É um dom de línguas. Idioma e cara e coroa é o dom de línguas estranhas. Tá certo? Esse dom de línguas estranhas edifica a minha pessoa. Este dom, irmãos, reveste a nossa vida. Esse dom reveste a nossa vida. Sabe? Quando alguém não se sente revestido, e quando o Espírito Santo vem e renova, o renovo é de línguas estranhas. Já percebeu? Quando a pessoa não se sente revestida, parece que ela perdeu isso. E quando ela recebe o renovo, ela também recebe o renovo de línguas estranhas. Sabe, porque a línguas estranhas traz para a nossa vida um revestimento. O que é revestimento? Em dia de calor você coloca uma blusa. Em dia de frio você coloca um casaco. A Bíblia fala que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriariam. Então o tempo que a gente está vivendo é um tempo de inverno, não é um tempo de calor. Então no tempo de inverno, para que o nosso amor continue em chamas, é necessário que eu coloque um casaco. Então eu estou de camiseta, mas eu sou revestido pelo Espírito Santo no tempo de inverno, que quer roubar a chama do meu amor por Deus. Então agora eu sou revestido. O Espírito Santo é para mim um casaco, e eu me torno mais quente no inverno. Os irmãos estão entendendo? É isso que significa a palavra revestimento, uma ilustração. Agora o dom de línguas, ele traz esse revestimento. E então você consegue superar coisas. Você consegue superar dificuldades. Você consegue, irmãos, orar mais. Você consegue, irmãos, acreditar mais. O revestimento nada mais é, irmãos, do que o Espírito Santo pegar uma enxadada assim, ó, e dar uma enxadada no poço de água viva que mora dentro de você, e esse poço ir lá mais fundo. Esse poço afundar mais. Ser algo mais fundo. Os irmãos estão entendendo? A Bíblia fala que João Batista batiza com água, mas Jesus batiza com fogo, sabe? Sabe o que significa batismo nas águas? Mergulho. A gente batiza, os batismos que a gente faz na piscina, como foi no passado, a pessoa mergulha na água. Agora o que é batismo no fogo? Mergulho no fogo. Está entendendo? Irmãos, existe uma frase que eu vou te passar e você vai entender. Pecadores aceitam Jesus, filhos de Deus aceitam o Espírito Santo. Ponto. A palavra fala em Romanos 10:9. Se eu crer com meu coração e confessar com a minha boca que Jesus é Senhor e Salvador, serei salvo. Então a salvação vem pela verbalização, por eu abrir a boca e confessar, e por eu crer no coração. Qual é a manifestação da salvação? Batismo nas águas. Então eu criei com o coração, falei com a boca e vou ser salvo. Qual é a manifestação da minha salvação? Batismo nas águas. Ok? Os pecadores aceitam Jesus assim. Crê com o coração, fala com a boca, manifesta mergulhando nas águas no batismo. Agora, filhos de Deus aceitam o Espírito Santo. Irmãos, o processo é inverso. Eu sou batizado no fogo
e então eu falo em línguas estranhas. Pecadores aceitam Jesus, falam, são mergulhados. Filhos de Deus aceitam o Espírito Santo, são mergulhados e falam em línguas. Amém? Essa é a sequência didática. Sabe qual é o ideal? O ideal é você aceitar Jesus hoje, já ser mergulhado hoje, quando sair da água já falar em mistério. Já aconteceu os 4 em 1 minuto da sua vida. Os irmãos estão entendendo? Mas às vezes não acontece. Por quê? Por causa do Espírito Santo? Não. É por falta de entendimento muitas das vezes nossa. Sabe? Às vezes é por falta de entendimento, às vezes é por falta de abrir o coração. Mas é isso que acontece. Dom de línguas. Quem fala em línguas estranhas? Eu ou o Espírito Santo? Eu, não é o Espírito Santo. É por isso que muitas pessoas, quando querem ser batizadas, ficam esperando a iniciativa do Espírito e não são batizadas. O Espírito Santo, qual que é o papel dele no batismo? Colocar as palavras de mistério bem aqui, ó, bem aqui, no interior do tórax. Ele coloca as palavras de mistério e ele vai empurrando para a goela acima, irmãos, até a boca. A hora que você liberar a primeira palavra, é igual uma metralhadora, rajada de metralhadora. Não é só um tiro não, são vários, na sequência. A hora que você falar a primeira, a hora que você tomar a iniciativa de falar a primeira, o Espírito Santo te enche de tal forma que você percebe que não é de você. Quais são os maiores obstáculos? É porque assim, irmãos, a línguas estranhas me edifica, mas o Espírito Santo contagia, já percebeu? Você está falando em línguas e a gente já começa a sentir aquele arrepio, aquela paz, aquele negócio tremendo dentro de nós. Não é verdade? O Espírito contagia. Então, alguém está falando em línguas e você ainda não fala. Mas você já está sentindo o arrepio do Espírito, você já está percebendo que o ambiente é glorioso, você já está percebendo que você pode ser batizado. Irmãos, as palavras já vêm sendo colocadas na sua mente. E qual é o primeiro obstáculo que você tem que vencer? O primeiro obstáculo é você não achar que o que está vindo na sua mente é da sua carne, só porque o irmão do lado está falando. Irmãos, o Espírito Santo contagia mesmo. Em ambiente de glória, irmãos, não é coisa da carne não. Se você está desejando, se você está levando uma vida de querência, uma vida de fervor, querendo mais de Deus, fome e sede, você está num ambiente glorioso, o Espírito Santo já está preparando, irmãos, já está sendo propício para você batizar, para você ser batizado, aliás. Né? Eu gosto de contar aí um testemunho, na verdade, que deu errado, né? Mas que serve para a gente. Tinha um amigo meu que ele era pedreiro, então ele trabalhava sempre com o chapéu na cabeça, um sol na cabeça de rachar, ele colocava sempre o chapéu. Um dia ele estava na igreja, sem chapéu, obviamente, ele estava na igreja. Irmãos, eu estava lá, aquele culto estava forte, estava glorioso. E ele, irmãos, estava se entregando, ele estava orando, irmãos. Aí, quando ele começou a sentir, ele sentiu assim, irmãos, como se fosse um chuveiro aberto, assim, ó, da cabeça, se derramando assim no corpo dele todo. Irmãos, aquele momento, se ele abrisse a boca, ele seria batizado. Mas sabe que a mente dele enganou ele? Irmãos, ele estava sentindo aquela glória, irmãos, quando ele sentiu algo formigando na cabeça, ele colocou a mão e perguntou, mas eu estou de chapéu aqui? E a gente tem aprendido que o Espírito Santo é uma pomba, né, irmão Smith? O Espírito Santo é uma pomba. Irmãos, deixou de ser sensível, a pomba voa. Você está na praça, você joga o pão, a pomba vem, ela é arisca, ela vem, você vem jogando mais perto. De repente você abre a palma da mão com o pão dentro, a pomba vem, pousa na sua mão. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pomba. Ele trabalha na sensibilidade. E aí o que aconteceu? Ele abriu o olho, parou de adorar, saiu daquele momento, colocou a mão na cabeça para ver se ele estava de chapéu. E o que aconteceu com ele? Irmãos, ele não conseguiu mais se ligar, porque a mente dele ficou acusando.
A mente dele, que enganou ele dizendo que tinha chapéu, foi a mesma mente que falou assim: agora não dá mais para você orar. Irmãos, e ele perdeu a oportunidade. Eu perdi um pouquinho o contato com meu amigo, não sei se ele foi batizado ou não, mas ele conta isso com pesar. Por isso que não é um testemunho, né? É um testemunho. Mas é isso, irmãos, é isso. Quando está tudo propício, e vem assim, primeira coisa que a sua mente pensa: é porque o irmão está falando. Não, não é porque o irmão está falando, não é. Já cai por terra isso aí. E qual é o próximo obstáculo? O Espírito Santo tem que tomar aqui para me deixar inconsciente. Irmãos, o diabo se apodera de pessoas e deixam elas inconscientes. Agora o Espírito Santo deixam ela totalmente consciente. Uma vez, irmãos, eu recebi uma carga de poder que quando eu fui entrar em mistério, eu pisei no pé de uma mulher. Aí eu estava falando em mistério e a minha mente processou o seguinte: eu pisei forte no pé de alguém e deve ter doído. E continuei no mistério. Quando acabou o monte, a irmã veio me cumprimentar e falou assim: ô varão, aquele pé ali de baixo era o meu, hein? Ô irmã, a senhora me desculpa. Mas os irmãos estão entendendo? Não te deixa inconsciente. Inconsciência é do maligno. O Espírito Santo te deixa consciente. Você sabe onde estão as pilastras daqui da igreja. Você sabe onde estão as cadeiras. Você sabe onde os irmãos estão sentados. Você sabe mesmo falando em mistério. Amém? Agora, interpretação de línguas. Interpretação não é tradução. Tradução é vermelho no inglês, vermelho no português. Amarelo no inglês, amarelo no português. Irmãos, não é tradução, é interpretação. Uma vez eu estava numa igreja que o pastor foi tomado em línguas. Irmãos, ele falou ali uns 10 minutos de línguas. Tinha uma irmã que tinha o dom de interpretação. Ela se levantou e deu a interpretação das línguas estranhas. Irmão, a interpretação era de 5 palavras. 10 minutos de mistério, 5 palavras. Interpretação, não é tradução. E algumas pessoas, igual um conhecido meu de outra cidade, ele é um pouco cético, mas é porque ainda não entrou no Santo dos Santos, porque em outro lugar a gente não sabe viver, na verdade, dizia a música. Então ele está assim, né, de fé em fé, para tentar mergulhar nisso aí. E um dia, irmãos, o culto estava glorioso, e a gente estava falando ali em mistério, tinha muito mistério acontecendo, e ele estava lá, parado. Depois, quando acabou o culto, ele veio direto para mim e falou assim: cadê alguém para se manifestar em interpretação de línguas? Porque Paulo fala que se tiver alguém falando em línguas, tem que ter um intérprete. Eu quase falei para o irmão: irmão, a culpa é minha. A culpa é de quem nunca pediu o dom de interpretação. O senhor já pediu? O senhor já pediu o dom de interpretação de línguas? Porque acusar é fácil. O difícil é pedir o dom de interpretação para ser usado junto no mistério. Agora ele ficou assim, prestando atenção, e olhava de certo na mente dele, reprovando todo mundo. E aí, irmãos, acabou o culto, ele já veio atrás de mim criticando. Por que não teve ninguém para se levantar e falar, para trazer a interpretação das línguas? Irmãos, para ser bem sincero, né, não é questão de culpa, mas a questão não está em quem fala. A questão está em quem Deus vai usar para interpretar as línguas. Agora, não tem como abafar as línguas estranhas, porque não tem nenhum intérprete. Apesar de que quando Deus vai usar para edificar a igreja, Ele já está usando para interpretação de línguas também. Às vezes eu posso estar falando em dons de línguas, recebendo a própria tradução. Interpretação, aliás. Ou às vezes eu posso estar falando em línguas e você pode estar recebendo a interpretação e depois você fala. Os irmãos estão entendendo? Agora não tem como a gente sacrificar um culto porque ninguém interpretou. Ninguém interpretou. Afinal de contas, sendo sincero consigo mesmo, mas não precisa se acusar, quem aqui já pediu o dom de interpretação de línguas? O que mais se pedem é o dom de línguas, porque é exclusivo da igreja, do tempo da graça, é um revestimento. Mas quem já pediu o dom de interpretação de línguas? Quem já pediu para Deus? Né? Então assim, Deus ele pode dar, Deus ele pode usar de acordo com a intenção. Amém? Glórias a Deus. Esse foi um apanhado geral sobre os 9 dons espirituais. Tá certo? Agora tem mais uma outra classe. E aí a gente está no tempo.
dons ministeriais, ou também chamados de dons funcionais. Efésios 4, não precisa abrir sua Bíblia, apenas acompanha comigo no telão. Deixa eu achar aqui. Efésios 4, 8. Efésios 4, 8 diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Amém? Então agora, irmãos, quero mexer um pouquinho com vocês. Pegue a sua mão esquerda agora. Pegue a sua mão esquerda. Coloque aqui na sua frente. Amém? Mão esquerda na sua frente. Vou tirar um pouquinho o microfone, mas pela transmissão o microfone de lapela vai pegar. Amém? 5 dons ministeriais. 5, como nós lemos. Faz assim comigo. Pastor, porque ele tem aliança com as ovelhas. O pastor tem aliança com as ovelhas. Tá certo? Agora fecha a mão. O dedo do meio. Evangelista, porque ele vai na frente, evangelizando, ganhando almas e proclamando o evangelho. Tá certo? Agora faz assim. O profeta, que aponta a direção. Ele aponta a direção para onde a igreja tem que ir, ou se for em caso específico, para onde você sozinho tem que ir. Amém? Volta de novo. O dedinho, mestre, para tirar a remela dos olhos e a cera do ouvido. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, então ouça. O mestre, ele ensina, e então ele tira a cera do ouvido e a remela dos olhos, para a gente ouvir melhor e para enxergar melhor. Amém? Agora o que sobrou é o apóstolo. E o apóstolo, ele toca todos os outros dons, porque ele tem os 4 dons no dom de apóstolo. Os irmãos estão entendendo? Então quando você olhar para a sua mão esquerda, você nunca mais vai esquecer dos dons ministeriais. Dom de pastor, aliança com as ovelhas. Dom de evangelista, vai à frente ganhando almas. Dom de profeta, aponta o dedo e dá a direção. Dom de mestre, tira a cera dos ouvidos e a remela dos olhos, para que as ovelhas, para que o povo ouça melhor, enxergue melhor as verdades de Deus. E o apóstolo toca todos os outros dons, porque ele é ao mesmo tempo profeta, ele é ao mesmo tempo evangelista, ao mesmo tempo pastor, ao mesmo tempo mestre. O apóstolo é o missionário em pessoa. O missionário, ele vai, vou voltar com o microfone. O missionário, ele vai sozinho, num campo que ninguém às vezes semeou. Ele vai, ele evangeliza, ganhando almas. Ele aponta, trazendo profecias para a igreja, promessas para a igreja. Ele é pastor porque cuida de quem ele ganhou. Ele é mestre porque ele ensina a verdade, ele ensina o que é heresia, o que é errado. E ele simplesmente monta a igreja, fortalece a igreja e vai para outro lugar e faz exatamente a mesma coisa. Os irmãos estão entendendo? O apóstolo é 4 em 1. Algumas pessoas dizem que o apóstolo morreu, né? Tem até um ditado que fala assim: apóstolo bom é apóstolo morto. Porque os verdadeiros apóstolos viram Jesus. Mas irmãos, a verdade, na prática, não na letra da lei, mas no espírito da lei, na prática, o apóstolo é o missionário que faz esse trabalho de plantio de igrejas.
Ele pastoreia como pastor, ele ganha almas como evangelista, ele ensina como mestre, ele profetiza como profeta, e assim ele está exercendo o dom do apostolado. Amém? 5 dons ministeriais. Qual que é a diferença dos espirituais para os ministeriais? É porque nos espirituais, quando tinha necessidade, manifestava. Dons ministeriais, não. Eu sou transformado 24 horas nesse dom. Sabe? Quem é mestre, fala como mestre, pensa como mestre, age como mestre, tem uma cultura de mestre. Quem é evangelista, está falando de futebol, no final da conversa está convidando as pessoas para ir na igreja. Os irmãos estão entendendo? Quem é pastor, age como pastor, cuida como pastor, faz tudo como pastor. Por quê? Porque este dom, ele mexe na nossa natureza. Esse dom não tem somente a ver com a necessidade da realidade, não. Mas esse dom, irmãos, ele mexe com a nossa natureza. Agora eu vou te falar a verdade. Dom ministerial é unissex. É para homem e para mulher. Então, quem tem esse dom? A igreja, a pessoa, o crente mais leigo de todos. O crente que é espiritual, mas às vezes não sabe ler ou escrever. Ele vai reconhecer o dom ministerial na sua vida, sendo consagrado ou não. Existe outra palavra para consagração, que é ordenação. Está entendendo? Então, tem como o dom ministerial, ele é unissex, e Deus dá a quem quer, Deus dá a quem quer. Irmãos, o dom, ele começa a manifestar, muitas vezes antes da própria consagração, antes da própria ordenação. Está entendendo? Não é a consagração que vai trazer o dom para você, é o Espírito Santo. E às vezes ele já te trouxe há muito tempo atrás. Irmãos, a questão não é posição, a questão não é cargo. A questão, irmãos, é exercer o dom para o reino de Deus, junto com a igreja para o próximo. Os irmãos estão entendendo? E para que servem os dons ministeriais? Para aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento. Estes dons ministeriais, irmãos, são dom de graça. São dom de graça, da graça do Senhor. A palavra fala: Paulo, minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Agora esses dons ministeriais aperfeiçoam os santos. Aperfeiçoam os santos. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo mesmo? Amém? Enfim, estes são os dons ministeriais transformados. A pessoa se transforma em 24 horas. E tem o dom espiritual. O dom é manifesto na necessidade. Agora, irmãos, já estou terminando. Existem os dons voluntários. Dons voluntários. Eles são um apêndice. Eles são grudados em outros dons, em outro ministério. Está entendendo? Esse dom sozinho é morto. 3 dons. Dom de martírio, ou seja, capacitação da pessoa entregar a sua vida para morrer pela causa de Cristo. Esse dom, ele se manifesta em tempos de perseguição também. Os irmãos estão entendendo? A nossa fé é martíria. Dom da pobreza. Dom da pobreza. Jesus, não é muito o contexto, mas só para te basear, o jovem rico fala assim: ó, Jesus, desde pequeno aí eu guardo os mandamentos, o que eu tenho que fazer aí para te seguir? Jesus amou aquele jovem e falou assim: dom de pobreza. Eu quero te dar dom de pobreza. Vai e vende tudo que você tem. Ele rejeitou o dom. Olha, o que ele conquistou aqui na terra vai ficar na terra. E o dom de pobreza que Jesus estava apresentando para ele ia dar obras, galardão eternamente no céu. Dom de pobreza. Os irmãos estão entendendo? Mas assim, não é porque eu sou pobre que então eu tenho o dom de pobreza. Não, viver no Brasil é difícil, altos impostos. Esse dom de pobreza, irmãos, me lembra de um rapaz, agora eu não me lembro a memória, não me lembro assim, ele era avivalista. Um grande avivamento aconteceu com ele. Irmãos, e quando ele morreu, foram fazer o testamento do que ele tinha no nome dele. Irmãos, não tinha nada no nome dele. Ele fez não sei quantos livros, ofertou tudo.
E aí ele morreu em cima de uma cama. A cama era emprestada. Irmãos, a única coisa que ele tinha era uma colher e um prato. Essa era a única coisa que ele tinha. Agora, não estou dizendo para a gente repetir ele. Mas quem tem esse dom, irmãos, acontece assim, coisas que a gente não é capaz de fazer. E por fim, o dom do celibatário. As pessoas na fase de solteiro e até mesmo padres fazem, esse celibato. Ou seja, são pessoas que se abstêm da relação sexual para ter mais de Deus, para ser mais íntimo de Deus. E sabe, celibato é para a vida de solteiro, mas lembra do que 1 Coríntios capítulo 7 a Bíblia nos fala? Paulo fala que o casal, ele pode também se abster por consenso dos dois. Pode se abster para ter mais de Deus. É um jejum de relação conjugal. Está entendendo? Então existe também esse dom. Existe esse dom. Jesus, celibatário. Jesus não casou. Ele tinha, essa certeza com ele. Ele tinha essa certeza. Certo? Estes três são dons voluntários. Irmãos, tem alguns dons avulsos que ainda a teologia não conseguiu dar uma classe para eles. Existe o dom de administração, onde a pessoa consegue administrar muito bem, ela é do Espírito, isso aí, é espiritual. Ele consegue administrar muito bem. Existe o dom de arte. As pessoas conseguem produzir peças para glorificar a Deus. O dom da arte. Existe o dom da intercessão. As pessoas, irmãos, conseguem orar profundamente para o próximo. Orar profundamente para o próximo. Sabe, um breve testemunho aqui. Pastor Adervan, não é gostoso de ficar contando o testemunho dos outros? Gostoso é ouvir da própria boca da pessoa, Mas ele não está por aqui. O pastor Adervan, quando ele ainda não era convertido, tinha uma vizinha que chamava outras vizinhas crentes para orar pelo pastor Adervan sem ele saber. Ele orou por anos, esse grupo orou por anos. E a mulher dizia, vamos orar por ele, porque Deus tem um plano na vida dele. Dom de intercessão. No final ela faleceu, e está sabendo na glória que o pastor Adervan se converteu. Mas, além da conversão do pastor Adervan, tem o chamado dele. Igrejas, pastoreio, plantio de igrejas, ministério. O pastor Adervan, para quem não sabe, é o presidente do ministério IPFAV, de toda a rede IPFAV, Então é o dom de intercessão. E existe também, irmãos, que é polêmico, o dom do exorcismo. As pessoas falam dom do exorcismo. Irmão, mas é libertação espiritual. Libertação espiritual. Tem pessoa que tem um chamado forte para isso. Mas outras pessoas contestam esse dom. A verdade é, se é dom ou não, apareceu na sua frente, o nome de Jesus tem poder para libertar e pronto. Tá certo? Agora, o que não dá é se esconder, dizendo assim, não, é um dom e eu não tenho esse dom, estou fora. Não, essa não é a questão, sabe? São dons avulsos, que ainda a teologia sistematiza eles de um jeito ou de outro, mas até agora nada, irmãos. São dons avulsos, tá entendendo? E por fim, agora finalizando, é um pouco cansativo, mas porque o assunto é de dons, irmãos, pode beneficiar a nossa vida. Você pode aflorar o seu dom, tá entendendo? Você pode aflorar o seu dom. Dessa vez eu não vou abrir para ser um pouco mais rápido. Mas lá em Romanos 12, a palavra fala de dons motivacionais. Esses dons é uma característica da sua personalidade que o Espírito Santo aflora. É um dom que vem na característica da sua personalidade. Quais são eles? Dom de liderança. Deus chegou para Moisés e falou assim, Moisés, você está indo embora. Quem você quer no seu lugar? Deus foi orar e falou assim, Moisés foi orar e disse, Deus, eu quero alguém que entre e faça o povo entrar, que saia e faça o povo sair. O Espírito Santo sondou
a oração de Moisés, revelou para Deus, Deus falou assim, então vai lá e separa Josué. Liderança, vai e o povo vai atrás, volta e o povo volta atrás. Esse é o dom de liderança, prático, dom de liderança, que faz a igreja perceber o propósito de Deus e incentiva a igreja a ir para o propósito de Deus, dom de liderança. Existe o dom de encorajamento, dom do Espírito Santo, paracleto divino, ele nos encoraja, e existe esse dom dentro de nós. O dom do encorajamento geralmente manifesta para aconselhamento pastoral, aconselhamento cristão. Tem uma mulher que veio aqui, é da nossa igreja, mas ela nos visitou no primeiro ano da igreja, há muito tempo atrás, eu acho que ninguém lembra. Irmãos, o conselho que ela dá constrói o que foi destruído num piscar de olhos. É um dom, irmãos, é um dom. Essa mulher encoraja, essa mulher é boa de aconselhamento. É boa de aconselhamento, dom do encorajamento. Tem o dom do ensino. Dom do ensino. Facilmente quem tem esse dom, faz um estudo bíblico. Ensina a palavra. Dom do ensino. Está entendendo? Existe também o dom da pregação. Tem pessoas que têm o dom da pregação. Pregação é suor no rosto. Você prepara o seu sermão, você prepara a sua pregação, mas também tem o dom da pregação. Está entendendo? Tem o dom da hospitalidade. Sabe, o dom da hospitalidade, irmãos, a Bíblia fala que tem gente que recebeu pessoas em casa, recebeu até anjos sem saber. Anjos de Deus sem saber, está entendendo? Ser hospitaleiro. A igreja tem que ser hospitaleiro. Deixa eu falar uma coisa que às vezes a gente não liga. A igreja tem que ser hospitaleiro. Existe hospital, existe hospedaria e existe hospício. As 4 palavras começam com hospi, não é verdade? Com hospi. Então a igreja tem que receber doidos, porque é também um hospício. De certa forma, sim. A igreja recebe doentes, porque é um hospital. A igreja recebe pessoas que vêm e vão embora, né? Fica umas diárias por aqui, vai embora. Hospedaria, hotel. Mas recebendo doido, recebendo viajante ou recebendo enfermo, a igreja tem que ser hospitaleira. Hospitaleira. Sabe? Hospitaleira. Existe o dom do socorro, que a pessoa, irmãos, ela tem o dom de socorrer. Ela tem o dom de socorrer. Existe o dom da misericórdia. Misericórdia vem do grego misérios cardio. Cardio é coração, cardiologista, médico do coração. Misérios vem de miséria. Então misérios cardio é misericórdia, que significa coração miserável. É quando eu sinto a miséria do próximo dentro de mim. Isso é um dom. Está entendendo? Isso é um dom. Existe também o dom da contribuição financeira. A pessoa facilmente é mão aberta. Facilmente é mão aberta para ajudar. Tá certo? Estes daqui são os dons motivacionais. Dons motivacionais. Tem certas teologias que não enquadram eles. Mas, irmãos, tem que olhar na prática. Tem que olhar na prática. Tem gente que é assim mesmo. Tem gente que é gente de socorro mesmo. Sabe? E não adianta copiar. Porque isso é um dom e é dado pelo Espírito. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, a pregação só demorou porque é muitos dons. Se fosse poucos, ela não ia demorar, tá certo? Amém? Glória a Deus. Você entendeu todos os dons? Você entendeu todos os dons? Agora, é o que nós lemos. Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dons aos homens.
qual é o seu dom? Ou então, quais são os seus dons? Será que você tem mais de um? E às vezes você me pergunta, mas eu não conheço nem o primeiro. Irmãos, isso daí é igual falar em idiomas, né? Eu não falo nenhum outro idioma, não, a não ser o português, mas isso daí é relato de quem fala. Irmãos, quem aprende o inglês facilmente fala o espanhol e depois tem mais habilidade, mais facilidade para falar outros idiomas. Irmãos, é claro que, né, o Espírito não quer um Rambo que tenha todos os dons. O Espírito, ele quer usar todo mundo. O Espírito quer usar todo mundo. Então, eu e você, que somos filhos de Deus, que aceitamos o Espírito Santo, nós temos dons dados por Deus. Como é que faz para eu descobrir agora que eu entendi? Irmãos, se coloca na necessidade. Rapidinho floresce. Se torne disponível para Deus, que Ele vai mostrar qual que é seu dom. Está entendendo? Fecha os teus olhos. Com isso nós encerramos nossos 3 dias de ensino. Na terça-feira que vem, voltamos para o culto de oração normal. Amém? Pai soberano e